Olá, boa noite. Estamos aqui no canal do Instituto Reconvexo com mais um programa, mais um conteúdo criado exclusivamente para esse canal, que é o programa Visão de Mundo pela Inclusão da Pessoa com Deficiência. E na estreia desse programa, desse conteúdo, construído de maneira muito especial e com muito carinho, recebemos a professora Clarissa Barros, lá do Distrito Federal, que é pedagoga, que é mestranda, que é professora e atuante há quase uma década na inclusão de pessoas com deficiência e vem instrumentalizando as principais linguagens artísticas, e ela é muito artística, muito poética, vocês vão gostar muito dela, com certeza, trazendo então toda essa sua experiência com as artes e as principais linguagens artísticas para a acessibilidade, sobretudo da pessoa com deficiência visual, para incluí-la num cenário cultural. A cultura é um direito e é um dever do Estado proporcionar acesso à cultura. E a pessoa com deficiência, como ficou nessa história? Então, nós temos projetos incríveis acontecendo no Brasil afora, respondendo ao poder público, com experiências fantásticas, influenciando, inclusive, a construção de políticas públicas mais assertivas. E nós vamos falar de um desses projetos, que é o De Olho no Lance, um dos projetos mais bem avaliados e mais reconhecidos pela sua capacidade de romper principalmente com a naturalização da exclusão, vem provocando mudanças, vem projetando as pessoas com deficiências em espaços de artes como sarau, peças de teatro, coral e assim por diante, além da sala de aula, porque a educação pela arte também passa pela sala de aula. É com muita alegria que eu, Valéria Silvestre, que sou voluntária do Instituto Reconvexo há mais de 5 anos, estudante na área da educação, mestranda em gestão e práticas educacionais, gestora de políticas públicas, posso ter a felicidade de bater um papo com essa professora, com a professora Clarissa Barros, que foi professora de 2 amigos muito queridos, que nos sugeriu o nome dela para a entrevista de hoje. Um abraço para o Wendel, lá de Sergipe, e um abraço para o Daniel, de Minas Gerais. Professora Clarissa, seja muito bem-vinda a essa live e obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Valéria. Para mim é uma honra e uma grande responsabilidade estar aqui com vocês. Eu vou começar me autodescrevendo, né? Por favor, era o meu pedido inicial, a emoção me retirou isso. Mas a audiodescrição é algo que a gente ainda não tem condições aqui de fazer no canal do Instituto Reconvexo, estamos aprendendo a fazer isso, e certamente você será uma grande colaboradora para nós ficarmos melhor no assunto, mas eu peço, por favor, faça a audiodescrição dessa live, ao menos do início dessa live, para que nossas pessoas queridas que estão nos assistindo e não têm a visão habilitada, né, são pessoas com deficiência visual, possam compreender quem somos nós. Bom, então meu nome é Clarissa Barros, eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho 1,68 m, sou magra, bem magrinha, eu peso 52 quilos, eu tenho cabelo liso, eu gosto de imaginar assim que o meu cabelo é liso e escorrido, que nem macarrão espaguete quando sai da panela. Liso escorrido. Era mais comprido, agora está na altura dos ombros. Eu tenho o rosto arredondado, os lábios finos, o nariz de batata, olhos castanhos esverdeados, sobrancelhas grossas. Uso um brinco muito especial para mim, por isso faço questão de descrevê-lo. O meu brinco tem um único pingente que representa o meu filho único, que é o esteio do meu coração. Estou vestindo hoje um vestido florido, com fundo marrom, com flores brancas e cor-de-rosa. No meu fundo, atrás de mim, tem muita coisa. Tem estantes repletas de livros bastante coloridos, tem 2 plantas exuberantes, tem uma planta que chama jiboia, que está descendo pela parede, com alguns suportes, ela quase alcança o piano. O meu piano está coberto com tecido esvoaçante, transparente no tom azul, com um pano bordado pela minha tia-avó, e as presenças, né, dos nossos antepassados, demarcando os territórios e a presença nas nossas vidas. Também tem um antúrio, que era do meu filho, e eu trouxe para cá como
uma manifestação dele comigo. Acho que isso está atrás de mim. Também é visível para quem enxerga um desenho pregado na parede, que é bastante significativo para o nosso diálogo de hoje. É a árvore da minha pesquisa, que eu desenhei a minha pesquisa como uma árvore, aprendi isso de uma grande pesquisadora, acho que encerro minha descrição por aqui. Posso descrever também você, Valéria? Por favor, Tudo será bem? uma honra. Tudo bem. Valéria é uma mulher negra, de pele negra, cabelos cacheados e volumosos, curtos, na altura dos ombros, assim como os meus, mas bastante cacheados e volumosos. Ela tem um sorriso enorme, exuberante no rosto, usa um batom vermelho. O rosto dela tem as maçãs do rosto bem proeminentes. O nariz dela é mais afilado. Ela está vestindo uma blusa cavada, sem mangas, colorida, nos tons de roxo, verde, rosa e branco. Ela usa um colar bastante evidente, grande, com pedras em tons de turquesa. Atrás dela há várias estantes de madeira repletas de livros. Acho que o que diferencia nossas estantes é que os meus livros estão, na maioria, na vertical e os dela na horizontal. Também dá para ver no canto esquerdo superior, do fundo dela, uma foto. Não dá para enxergar direito daqui, apesar de que eu sou uma pessoa enxergante, tá, gente? Não dá para perceber se são objetos ou uma foto, mas tem alguns adereços, alguns enfeites também pela estante. Então, muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Quanta coisa que, inclusive, e mesmo como enxergante, eu não tinha nem percebido ao fundo, né? Porque a visão, ela é, às vezes, traiçoeira, porque a gente não consegue perceber tudo que está à nossa frente. Eu percebi muito você, percebi os livros, mas não percebi o piano, não tinha percebido a vegetação que está atrás, no vaso, né? Algumas cores eu não tinha nem notado. Então, a audiodescrição, o interessante dela, que eu acho muito rico, é que os detalhes são preservados, né? E tratados todos os detalhes com muito carinho, que talvez para quem está enxergando passa batido, passa quase que despercebido, mas quem não enxerga tem o direito de escolher, quer saber se está lá ou não, e quem faz a audiodescrição tem a prerrogativa de colocar à disposição as informações. Que exercício incrível, muito obrigada, Clarissa. A gente já inicia essa live já com uma aula, né? Você que é professora e que o seu projeto de ser tão potente virou um projeto de pesquisa de mestrado, né? E já deixamos aqui o compromisso de, quando for a defesa desse mestrado, nos avise, que queremos acompanhar, queremos divulgar, queremos ter acesso à apresentação do projeto, aos resultados do projeto, à conclusão, às considerações desse projeto, que é extremamente rico, principalmente para quem pensa políticas públicas. E falando do projeto, já apresentamos a Clarissa, essa mulher incrível, que tem formação em música, em teatro, é cantora, é flautista, é regente, é professora de teatro, como disse, né? E eu achei muito interessante, antes de nós entrarmos no projeto, que a sua formação pedagógica é a Waldorf. E aí eu fui Waldorf, né? Isso. E eu achei ela muito interessante, porque ela traz um completo do ser humano, né? Transforma a nossa vivência em ciclos. Eu estou no sexto ciclo, sexto e meio, né? Pela lógica dessa pedagogia, que são ciclos de 7 anos, né? Eu estou no sexto ciclo da minha vida, mas o bonito é que ela traz alma, intelecto e espírito. E quando eu li isso, eu percebi o quanto faz totalmente sentido no projeto que você encabeça, que você coordena, que é o De Olho no Lance. E, por favor, nos conte como surgiu esse projeto na sua vida. Bom, eu sou uma professora, eu me reconheço enquanto mulher, artista, mãe, educadora, né? E nesse lugar de arte educadora, eu sou uma educadora bastante inquieta, daquelas que sempre que chega num novo ambiente,
investiga, sonda, analisa quais são as possibilidades de atuar, quais são as necessidades da comunidade e que caminhos aquele espaço me aponta, que direções ele me aponta diante das minhas próprias potencialidades, das minhas habilidades e competências, né? Eu tenho uma formação muito ampla, eu sempre fui extremamente estudiosa, então eu sou daquelas pessoas que sempre está fazendo um curso novo, né? Eu sou audiodescritora, mas eu também estou terminando uma formação em musicoterapia, e eu sou mestranda, mas entende? Eu sou muito estudiosa, eu leio muito, eu sou uma leitora voraz, eu não consigo me aquietar num instrumento, e foi assim que a vida me levou, assim, meio que por acidente, até uma escola de ensino especial, né, até um centro de ensino especial aqui no DF, e quando eu cheguei lá, eu percebi, poxa, aqui eu vou ter condições de colocar todas as minhas possibilidades à disposição desses estudantes, né? Porque eu era professora da escola de música e eu estava ali enredada pelo trabalho voltado para profissionalização, né? Em música. Então, havia todo esse esboço que delimitava a minha ação. Então, claro, fazer trabalhos de corpo, de movimento, sim, mas não dava para trabalhar a consciência corporal, não dava para desbravar o cântele, não dava para imergir em música pentatônica, que é algo que eu gosto e que me alimenta. E aí eu fui para esse centro de ensino especial, que, assim, estava ávido. Logo de início, nesse contato, né, é um centro de ensino especializado em pessoas com deficiência visual. E na medida que eu fui entrando em contato com essas pessoas, eu fui percebendo as necessidades, os sonhos, os anseios de cada pessoa. E uma das primeiras constatações que eu fiz, assim, foi a do acesso à cultura, né? As pessoas, de maneira geral, nessa escola onde eu convivia, não tinham acesso à arte e à cultura. Então, pessoas adultas, né, mulheres, homens, jovens adultos, que não sabiam, nunca tinham ido a um espetáculo teatral, não sabiam o que era teatro. E aí, assim, você fica diante de possibilidades que podem ou não te satisfazer enquanto artista, arte-educador, profissional, né? Que dizer o que é teatro não basta, é preciso ir ao teatro. Falar sobre espetáculo e não viver o espetáculo e não estar no palco não faz sentido nenhum. Então, logo de início eu percebi, puxa, tenho que trazer arte para a escola e expandir os muros da escola para todo o universo cultural que circunda Brasília. Eu conheço muitos artistas, eu fui professora na escola de música por muitos anos, eu gosto, amo cultura popular brasileira, então eu frequento os espaços, eu frequento os grupos, eu conheço os mestres, e aí eu comecei a criar momentos. Então, logo no início, a primeira resposta que eu trouxe foi o sarau, né? E na medida em que os saraus começaram a acontecer, inicialmente assim, de fora para dentro. Então, eu trazia os amigos para tocar. Aí eu trouxe um duo de jazz, eu trouxe viola caipira, mas eu também trouxe um grupo de música celta, de música nórdica. E eu também trouxe um quarteto de cordas e um quinteto de metais. E na medida em que nós íamos saboreando essas possibilidades estéticas, eu também, dentro de sala de aula, ia contaminando a comunidade escolar, né? Eu gosto da palavra contágio, contaminação, porque a gente normalmente encara essas palavras de uma maneira muito pejorativa, né? Verdade. E na verdade, assim, a gente pode se contaminar de arte, de amor, de afeto, de curiosidade, né? E
eu passei para esse estágio de suscitar curiosidades. Maravilha. Aí daí são pulos. Tinha um piano na entrada da escola que diz a lenda que foi ganhar, assim, foi um presente da mulher do Nelson Piquet. E o piano ficava lá, instaurado na porta de entrada da escola, tomando sol em alguns momentos do dia. Logo, se o piano estava lá na porta, eu podia tocar. Então, eu colocava as cadeiras do lado de fora, em frente ao piano, a telefonista do lado, atendendo ligação, e assim começou o coral. Então, o Coral Olhos do Coração começou na entrada da escola, a gente às vezes era expulso porque estava incomodando, tinha fila na secretaria, a gente tinha ensaio embaixo da árvore, aí uma estudante maravilhosa, Chuchu, doou um teclado. Aí a gente começou a invadir uma sala, outra sala, daí a pouco a gente já tinha um grupo de teatro, o coral, né? E aí surgiu o grupo de escritores. Então, hoje o projeto se configura nesses 3 grupos centrais, né? O grupo Teatral no Escuro, que é responsável por tudo que está ligado ao teatro e às artes da cena. O Coral Olhos do Coração, que é um coral, é o coração do projeto Coral Olhos do Coração, porque é onde todos se encontram, onde é possível todo mundo participar junto. Então, no Coral Olhos do Coração a gente tem quem sabe falar, quem não sabe falar, surdos cegos, cadeirantes, e assim, como estamos todos cantando em coro, é um momento em que o uníssono preserva qualquer diferença. Então, eu vivo essa dualidade que direciona o meu trabalho, que é todo ser humano é diferente, ninguém é igual a ninguém. E é necessário aceitar e acolher a diferença. Ponto. E uma pessoa com deficiência visual é só uma pessoa. Ela é uma pessoa, como as outras. E quais são as potências? Quais são as fragilidades? Quais são as limitações? A partir daí, eu proponho estratégias, métodos, técnicas, e aí a gente vai expandindo desse indivíduo que é totalmente diferente de qualquer outro ser humano no universo, mas que no coral se dissolve num uníssono, e é onde a gente consegue um nível de integração mágica, né? Assim, estamos todos unidos, e aí, é claro, aí vem a técnica, vem o que eu tenho obrigação, né, de ter, que é bagagem, preciso ter bagagem, né? E aí eu entro com técnicas de circle songs, de música circular, de improviso, e no meio desse universo sonoro, as vozes podem emergir sem medo. E tudo fica bonito, tudo fica agradável. Então é um coral bem diferente. É um coral que não é performativo, que acolhe tudo e todos, e que junto dele recebe os músicos. Eu tenho vários músicos que eu acompanho, músicos que foram musicalizados por mim, músicos que eu oriento a carreira, e aí a gente vai seguindo junto, né? Que o interessante da sua experiência é que você tem, inclusive, uma experiência além da sala de aula, porque você também é consultora, né? Então, você vai tendo uma experiência lá fora, com todos os preconceitos e discriminações, e falas que exclui as excludentes, né? Com falas excludentes, comportamentos excludentes, e pode transformar isso numa linguagem de resposta artística, e mostrar a potencialidade dessas que já estão lá. A potencialidade já está lá, só precisava de alguém para mostrar, né? Para estimular, inclusive, o mostrar. Eu tive muitos contatos nesses 5 anos de Instituto Reconvexo, e algumas pessoas, quando chegam até nós pela primeira vez, né, nos primeiros contatos, elas estão muito abatidas, elas estão muito desesperançadas, né? Estão considerando que todo o corpo dela se resumiu no funcionamento dos olhos.
E conforme vai tendo contato com outras pessoas que perceberam que os olhos são importantes, sim, mas não é tudo, né? Existe um todo que é o ser humano, e os olhos faz parte desse todo, mas sem os olhos continua se trabalhando, construindo vida, formando filhos, né? Temos um companheiro agora, um colega agora, que o filho acabou de passar para a Federal de Minas, então criou família, criou filhos, outros entraram agora para a faculdade, outros estão buscando mestrado, né? Outros estão viajando, né? Temos pessoas que nos postam vídeos, mesmo não enxergando, eles filmam e enviam para nós, que somos os enxergantes, né? E também vêm com os seus áudios contando as suas viagens, e isso potencializa demais na possibilidade de, né? E ouvindo você falar e lendo sobre o projeto, eu penso que a parte mais forte de tudo isso é deixar nítido a possibilidade de. E aí, nessa sua experiência, desde 2015, você está ligada a esse trabalho, eu gostaria de que você ressaltasse um episódio que mais marcou, aquele que Nossa! vamos tentar aquele que Vamos lá. realmente é o fio condutor de quando a Clarissa de repente acorda dizendo, ai, que mundo é esse, hein? E aí vem aquela lembrança e diz, é o mundo que eu faço parte, Clarissa, não desista, Clarissa continua. Dá um exemplo para a gente Bom, dessa todo experiência mais marcante. o projeto ele está cunhado com uma missão muito clara, né? O projeto de Olho no Lance visa promover o protagonismo artístico das pessoas com deficiência visual do DF em torno. Então, através da arte, a gente promove a cidadania. E eu uso constantemente o termo cidadania artística. Bom, já que você me pediu um exemplo, eu queria só ressaltar alguns termos, assim, porque eu estou aqui enquanto pessoa, mas eu estou aqui também representando toda uma diretoria colegiada do projeto, né? Então, o projeto de Olho no Lance, ele é uma comunidade de aprendizagem em artes que funciona de maneira horizontalizada. Então, todas as decisões são tomadas em assembleia, os grupos artísticos têm representantes para fins de organização prática, de assinatura de documento, de testar local de ensaio, porque reduz o número, não dá para trazer 35 pessoas o tempo todo, né? Então, a gente reduz para a diretoria colegiada, mas as decisões, elas são tomadas no grande grupo, na comunidade. Isso eu acho que é importante colocar para apresentar o projeto. Aí, dito isso, eu vou pegar um exemplo bastante marcante, fico muito em dúvida de qual exemplo trazer, porque cada pessoa que passou pela minha vida impactou a minha vida profundamente. Cada estudante, ao longo da minha trajetória de vida, e eu poderia lembrar, assim, de idos, né? Antes do meu filho nascer, 18 anos, 19 anos atrás, eu tenho... Poxa, a madrinha do meu filho foi minha aluna no 9º ano, na 8ª série. Então, por aí você percebe qual é a minha relação, o nível de ética que eu levo da minha casa para a sala de aula e da sala de aula para a minha casa. E para mim há um círculo virtuoso entre a casa, o palco, a sala de aula e o ensaio, e a casa e o palco e o ensaio, né? E eu tenho um extremo respeito e reverência pelas vidas que foram transformadas ao longo do projeto. Então, vou tentar. Para mim é muito impactante um exemplo, que eu acho que é uma memória na escola, antes, né? Quando o projeto ainda acontecia na escola, porque o projeto começou numa escola, saiu da escola, extrapolou os muros da escola, hoje é uma grande comunidade, hoje eu tenho um aluno em Minas Gerais, e outro em Salvador, e outro no Acre, enfim, né? A pandemia também fez o mundo ficar pequeno. Mas há um momento que para mim é marcante, que é quando eu consigo... E aí eu vou ficar alternando eu e nós, tá? Quando nós conseguimos colocar um surdo cego contracenando com uma mulher cega, idosa,
que tinha pouca mobilidade, então eu tinha uma mulher cega que não conseguia ficar em pé muitos minutos, eu tinha uma mulher com baixa visão, com dificuldades enormes de memorizar texto, e ainda no processo de luto, porque estava naquele momento com muitas dores de cabeça, depressões recorrentes, e eu tinha uma pessoa surdo-cega, um ator muito especial, que infelizmente deixou a Terra e agora brilha no céu, em janeiro. Então, é por isso que é delicado tocar no assunto, mas também não posso deixar de falar, porque ele se permitiu navegar comigo nesse oceano de incertezas, que é corporificar, recorporificar, reorganizar gesto e movimento, coreografar a cena, criar partituras corporais, e aí eu vou falar bem em termos técnicos teatrais mesmo, né? A gente Perfeito. elabora coreografias na cena, e a gente constrói mecanismos para memorizar essa organização, essa orientação no espaço. Então, vou colocar um ponto, um aspecto. Para esse estudante, havia uma dificuldade entre cóclea, né, e labirinto, né, a cóclea, o labirinto, né, ele tinha um problema ali, então abaixar e levantar, girar, era complexo, né, dava labirintite. E aí a gente se lançou nesse desafio, ok, vamos criar estratégias, vamos estudar métodos, vamos descobrir formas, e eu me arvoro de tudo quanto é autor. Eutonia está funcionando? Bem, não está funcionando? Simbora para o Bertazzo, vamos usar método Bertazzo. Está funcionando bem? Não está? Vamos procurar na antiginástica. E aí eu vou buscando na educação somática apoio e ancoragem, né? E aí você vai aprofundando os estudos. Eu estudo muito coordenação motora, pelo viés da Madame Bézier, né? Eu estudo muito, constantemente estou estudando e praticando o método Bertazzo, porque tem funcionado, claro, com muitas e muitas adaptações, né? As posições de controle de eutonia, em grande parte das vezes, é impossível praticar, mas é possível utilizar os movimentos passivos, transitar entre o movimento passivo e ativo, usar a noção de tônus, e aí eu vou construindo possibilidades. Então, eu nomeio. As partes do corpo têm nome. Eu preciso estruturar movimento, o movimento se estabelece entre ossos e músculos. Nomear músculo é complexo, porque eu vou pedir para contrair o músculo? Não, eu vou pedir para mexer o osso. Eu vou conectar osso, articulação com movimento. Então, eu nomeio. E para as pessoas do projeto, falar de metatarso, falange, articula a falange do dedo, olha, observa o arco transverso da mão. Agora a gente vai oscilar o quadril, presta atenção, vamos sair. Eu gostaria que a gente trabalhasse com a cintura escapular. Então, ok, organiza o eixo na cintura escapular, projeta a cabeça à frente, projeta a cabeça atrás, desloca para a direita. Aí eu uso cintura pélvica, cintura escapular, a gente trabalha com estruturas ósseas, pisada, né? Como vamos pisar? E aí vamos construir o arco do pé, vamos trabalhar o apoio tripodal. E isso tudo, às vezes, pode parecer inusitado, diferente, complexo. Eu já tive colegas profissionais da área que discutiam comigo, porque eu estava invadindo a área, isso é educação física, isso é teatro, e como numa aula de música você está fazendo alongamento, e para que uma caixa com 10 quilos? Eu tenho uma caixa com 12 quilos de arroz, que eu uso para fazer trabalhos com a mão, de fortalecimento muscular com as mãos, punhos e dedos, por exemplo. Para que uma caixa com arroz se você está dando aula de música? Ah, mas por que você precisa do esqueleto, professora? Você não dá aula de ciências. Enfim, e a gente vai lidando com essas
Eu não sei se são dificuldades, entende? Eu não encaro assim. Eu acho que são pequenas ignorâncias de um mundo extremamente capacitista que modela, molda e formata pessoas, comportamentos, áreas do conhecimento, modos de ser e agir. E eu vivo num mundo de infinitas possibilidades. Então, para mim, uma pessoa que não enxerga, ela só tem um outro jeito de existir no mundo, em que ela vê por outras instâncias que não necessitam do olhar. E aí eu estou disposta a descobrir. Então vamos descobrir? A gente pode usar sinestesia, sentido térmico, olfato, paladar, enfim. Para qualquer pessoa que lê um pouquinho mais, vai descobrir que os 5 sentidos já caíram por terra há mais de 100, 200 anos. É possível, né? Dá para pesquisar na dança, dá para pesquisar na educação somática, dá para procurar nos pedagogos musicais. Quem nunca ouviu falar de Shinichi Suzuki, né? Porque, né, assim, Suzuki fez todo um trabalho para comprovar que o inatismo do talento é uma ideia equivocada. Ninguém nasce músico, você se torna músico. E o ambiente em que você vive determina as suas possibilidades musicais. Enfim, e a gente tem muitos exemplos, eu posso dar vários, posso nomear alguns do projeto, né? Assim, Luizão Rapper, que hoje é um rapper que está aí fazendo duplas com outros rappers que conseguiam alavancar toda uma carreira. Lá no começo, lá atrás, foi meu aluno de musicalização. Fazia aula de música quando eu era professora de teatro, de corpo e movimento quando eu era professora de música, e essas linguagens vão transitando em seus limiares, né? Aonde acaba o teatro e começa artes plásticas? Se teatro tem cenário, palco, é possível performance, happening, intervenção urbana, enfim, as artes são integradas, né? Por isso eu gosto muito do plural. Artes. Faço mestrado em artes. Todo o meu trabalho transita entre teatro, música e literatura. O grupo de poesia, o grupo de escritores, sugere personagens para o grupo de teatro e improvisa cenas. Mas o grupo de escritores também vai para o ensaio do grupo de teatro para captar palavras, para depois burilar em texto, às vezes com outras relações, né? E aí a gente traz o sonho que a vida não permitiu realizar, a gente leva para o palco. O desejo, o limite, né? Tudo isso, assim, né? Se a gente for pensar no capacitismo, nas barreiras atitudinais, enfim, arquitetônicas, é tanta coisa para lidar quando você é diferente, né? E eu não tenho lugar de fala enquanto pessoa com deficiência. Esse não é o meu papel. Mas eu tenho um lugar de fala enquanto arte educadora e como artista, eu também sou colocada na sociedade como pessoa diferente, como persona não grata. As pessoas não acreditam que eu sou artista. Se eu falo flautista, a pessoa pergunta, qual a sua profissão mesmo? Enquanto não sai professora, eu não tenho a chancela de ser profissional, mesmo que eu tenha várias formações em artes. Né? Eu sou especialista em educação musical, eu sou licenciada em artes cênicas, enfim, não importa, né? São só rótulos. Mas eu só posso ter alguma ideia de como é habitar o mundo enquanto neurodivergente, enquanto não bípede, porque eu sou bípede, né? Eduó diria que eu sou bípede, e ele vai falar bastante sobre a bipedia compulsória na dança, né? A Carol Teixeira, que revoluciona para mim, é uma guerreira, para mim é uma inspiração, que coloca o hashtag deficiência em cena.
eu me arvoro disso, né? O curso que eu ofereci o ano passado pelo grupo de teatro, e que nós vamos ter aí o módulo 2 e 3, e vamos continuar aí com vários cursos online, eu uso o título Deficiência Visual em Cena. Eu estou querendo o quê com isso? Eu estou querendo que o modo de existir da pessoa que não enxerga ocupe tal lugar na cena que a deficiência se transforme numa característica de linguagem, que a deficiência possa ser estetizada. Não é um glamour da deficiência, porque, né, assim, aí a gente tem o Tosetti, que vai falar da cena contaminada, né, da utilização, enfim, não é aí, não é aí. É o contrário. E, ao mesmo tempo, colocar essa discussão em foco. Cadê o artista com deficiência? Cadê? Quantos artistas com deficiência no eixo Rio-São Paulo vivem de arte hoje? Cadê os atores, as atrizes com deficiência? Ok, também reconheço, considero, tenho na maior estima Sarah Bentes, por exemplo, Edgar Jacques. Para nós são inspiração, né? Vitor Meirelles não é pessoa com deficiência, ele é só do Instituto Corpo-Tátil, Marlíria também, né? Mas nós temos aí, assim, quantos artistas? A gente lembra poucos, né? No mainstream. Quando a gente fala assim, palestras com artistas com deficiência, intelectuais, professores de universidade pública com deficiência, cadê? Quantos? Né? Enfim, aí a gente tem vários termos, né? Neurodivergente, corpos hegemônicos, corpos não hegemônicos, neurodivergentes, neurotípicos, enxergantes é um termo do Edgar Jacques, né? Ele gosta de falar enxergantes. Outras pessoas colocam videntes, né? E a gente navega nesse universo, nesses mares. E eu gosto muito dessa expressão, enxergantes. Mas o que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer, você disse em algum momento, né, o lugar de fala. Eu tive um texto há um tempo atrás que eu dizia da legitimidade de fala. Você pode não ter o lugar de fala, mas a sua experiência lhe dá a legitimidade para falar, né? Principalmente porque a sua fala não é uma fala de fora, é uma fala incluindo, né? É uma fala incluindo quem tem o lugar de fala. Então, essa legitimidade de fala, encontrando com a legalidade de fala, ela potencializa em tudo isso que você está nos dizendo. E eu gostaria também de chamar a atenção o quanto de ciência tem por trás desta aula de teatro, o quanto de ciência tem por trás desse sarau, desse coral, né? O quanto a ciência ela é múltipla e ela é criativa e ela pode ser adotada e absorvida por quem tiver interesse em si, como desenvolvimento, autodesenvolvimento, e no outro, como um auxiliador de desenvolvimento de outrem, né? De outra. O Wendel acabou, até citar, o Wendel acabou de entrar aqui no chat. O Wendel, boa noite. O Wendel foi quem nos passou o seu contato, Clarice. Olá, Wendel. Seu aluno de Sergipe, né? Clarice está no Brasil todo. Wendel, muito obrigada. Estou aqui boquiaberta com a aula que estamos recebendo. E o mais bonito de tudo isso é que o Wendel e Daniel, nós temos um encontro que acontece toda semana, uma vez por semana. É um grupo fechado somente de pessoas afetadas Lyon, ou cegas, ou com baixa visão. Uhum. Eu sou a única pessoa que não tenho essa deficiência, pontualmente falando, tenho ceratocone, tenho 50% de visão em um dos olhos, mas não é nem considerado uma deficiência. Mas eu quero dizer que eu sou a única enxergante. Monocular. Você é monocular, né? Não chega a ser não monocular chega a porque ser você tem porque tenho 50%. 50%. Agora Mais fiz uma que monocular. cirurgia, um pouco monocular mais. E esse grupo que chama Abraço Lyon, né, que batizei de Abraço Lyon, vinha o Wendel e o Daniel, nos contando como eram as suas aulas, toda essa ciência que está por trás, eles compreendiam de forma tão
absorviam de uma maneira tão rica que eles conseguiam traduzir para nós o que aconteceu na aula numa noite anterior, num dia anterior, e nós conseguíamos compreender. E isso é o pulo, isso é a magnitude da profissão de ser educadora, professora, pedagoga, né? De estar envolvida com a educação, é traduzir todos esses Edgar Jacques da vida, né? De uma forma que a pessoa que nunca leu esse livro, nunca chegou perto de um desses autores, ela saia de lá motivada a voltar no dia seguinte, não se sentindo, inclusive, menosprezada por não ter lido e ter tido acesso com tudo isso. Ao contrário, ela é provocada a querer mais dessa fonte, a querer beber mais dessa fonte de conhecimento e, ao mesmo tempo, criar uma linguagem para traduzir para os colegas, para os familiares, de uma maneira que nós compreendíamos e falávamos: nossa, gente, que legal, que ótimo, conta aí como foi. E envolver todas as pessoas que estão em torno do aluno, do praticante, do público-alvo. Né? Essa conversa, essa sua fala, ela é extremamente rica, principalmente para quem trabalha com a educação, né? Para quem tenta se comunicar ou se formou para tal. Porque quando alguém lhe pergunta para que essa caixa com arroz, e é um educador, ao invés de lhe perguntar como que você está usando esse arroz, me dá uma dica, porque eu tenho problemas com aluno X, Y, e eu não estou alcançando, né? É muito diferente a percepção do lugar desse educador. Eu passei por uma das maiores universidades do Brasil e tive a infelicidade de encontrar alguns professores que se gabavam de alunos que não compreendiam a sua aula e não passavam na matéria. E o meu primeiro orientador nessa universidade, que é a Universidade de São Paulo, Mauro Leonel, e que eu faço questão de registrar a passagem desse homem pela minha vida, que ele foi muito importante, ele tinha muita discussão com esse tipo de professor, porque ele era exatamente o contrário. Se o meu aluno não entende, o problema é meu, porque eu absorvi essa ciência toda e me comprometi a passar para ele. Mauro Leonel faleceu faz 30 dias, e deixa uma saudade para um número gigantesco de alunos. Foi o professor que nos apresentou, por exemplo, o multiculturalismo na universidade e incluiu linguagens num curso de política pública e num curso de gestão ambiental que ninguém tinha incluído. Ninguém tinha feito essa provocação para nós. Mas como pensar política pública, como pensar gestão ambiental, sem pensar em multiculturalismo, sem pensar em inclusão, né? Sem pensar nas pessoas que são as mais afetadas, por exemplo, por questões ambientais, que são as mais vulneráveis, né? Que são as mais atingidas pelas... Comunidades, né? Comunidades Exatamente. ribeirinhas, Comunidades tradicionais. comunidades tradicionais. Imagine ser deficiente físico numa comunidade de um acesso remoto. Como essa política pública tem a responsabilidade de chegar até lá e fazer com que essa pessoa tenha qualidade de vida onde ela está. Ela não tem que ser retirada para os grandes centros. Ela tem que fazer com que a acessibilidade chegue a nós, como gestores de políticas públicas, né, e Estado, porque governo é isso que nós estamos vendo, né? Mas, ao menos, o Estado cumprisse a Constituição Federal, faria com que essa percepção de responsabilidade enquanto sociedade fizéssemos agir em torno da necessidade da criação de uma consciência inclusiva. E aí, pensando nisso, eu gostaria de lhe colocar a pergunta, pelos seus anos de experiência e convivendo com tanta gente, com tantas situações, por que é tão difícil a diferença entre os diferentes? Por que é tão difícil as pessoas aceitarem isso e serem tão reativas? O que você pensa, na sua opinião? A minha primeira impressão é de um embrutecimento mesmo generalizado das pessoas, né? O individualismo absoluto que se prega na sociedade, o ter para ser e não ser para ter, e aí essa necessidade de autoproteção, de o meu mundo, a minha vida, as minhas coisas, o que me interessa, me coloca diante de uma barreira de perceber o outro mesmo, né? Eu imagino
como se as pessoas deixassem de ter pele. Então, é como se o limite entre eu e o mundo ficasse muito fragilizado. Engraçado, né? Porque essa deveria ser a sensação das pessoas com transtorno do espectro autista, mas eu brinco que a gente vive meio que um autismo social, entre aspas, claro, guardadas as devidas proporções. Mas as pessoas transformam o mundo inteiro em algo que cabe no meu umbigo. E a minha visão de mundo, ela é muito limitada pelas parcas experiências que eu tenho dentro de mim, né, dentro de mim mesma. E aí fica muito difícil perceber o outro, porque o outro às vezes nem existe. O outro é uma projeção de mim que eu gostaria que funcionasse conforme as minhas regras, desejos e necessidades. E eu não reconheço que o outro, é diferente. E eu acho que talvez aí seja o cerne, né? E, ao mesmo tempo, bom, aí assim, já vou voltar para o nós outra vez, né? Porque a gente discutiu e viveu muito isso no grupo de teatro, quando a gente se propôs trazer as piores experiências para a cena. Então tá, vamos pensar, você foi humilhado, eu não me lembro como tudo começou, mas acho que foi uma situação de assédio no metrô de uma das meninas, e eu chamo todo mundo de menino e menina, tá? Dos 4 até os 90, tudo é menino e menina. Então, uma mulher, uma jovem adulta, um pouco mais velha que eu, sofreu um assédio na saída do metrô e ela trouxe isso. Contou. Assim. Não lembro se na sala de aula, no corredor, no lanche, não me importa. E aí a gente trouxe isso. Ok, então vamos lá. E vieram situações, né? E a gente vai para a comicidade, porque a risada desarma. E como o objetivo, nesse caso, era construir a cena para problematizar o desrespeito, o capacitismo, o menosprezo social e, claro, dar algumas orientações gerais para quem assistisse. Né? Era essa a proposta. Né? Não necessariamente a gente sempre faz isso, mas eventualmente existe essa necessidade. A gente é convidado para dar uma palestra, para dar uma aula show, e isso acontece. E aí surgiram situações. Então, um homem cego pede ajuda para ir ao banheiro, e aí a mulher vai abrir a braguilha, desabotoar a braguilha. Poxa, mas ele é cego. De onde que a pessoa acredita que ela pode tocar no corpo do outro? Ele é cego. Ele é um homem, não é uma criança. Você vai abaixar as calças dele também? Ajudar a limpar o bumbum? Como é isso? Né? E aí a gente discutia. E claro, eu levava para casa e ruminava isso, né? E aí eu tenho aportes que os meus estudantes não têm, né? A minha função enquanto educadora é, a partir daquela sabedoria, daquele saber instaurado no estudante, porque eu parto do que ele tem e eu considero que todo ser humano sabe por experiência, principalmente se estou lidando com adultos, com pessoas adultas, né? E aí eu vou abrir as comportas para o conhecimento do mundo. Para a sabedoria, para a ciência, para o que existe. E aí eu ia ruminar isso em casa, né? Então, ok, vamos olhar pelo viés da psicologia. É um arquétipo? É um estereótipo? O que há? É uma fragilidade em si tal que você se desmonta ao ponto de que você ajuda como mãe? E aí não é possível ajudar o outro se não for pela maternidade? Então, logo, se me pediu ajuda, eu infantilizo, eu transformo em menor, em criança, porque eu domino a situação. Afinal de contas, o que eu vou fazer? Eu guio o cego até a porta do banheiro, e aí? Porque é isso. Socialmente, a gente não discute. O que é cegueira? O que é baixa visão? O que é surdo-cegueira? Né? Assim, tem toda uma comunidade surda se colocando, se posicionando como não ouvinte,
e a gente ainda fica, né, surdo-mudo. Quantos de nós estão a par dos debates e das dissidências entre oralização e Libras como segunda língua, né? E aí a gente coloca um intérprete qualquer bom, produtores culturais, de maneira geral, contrata seu intérprete de Libras 3 dias antes do espetáculo, um dia antes do show. E é isso mesmo? Né? Isso é inclusão? Te coloca rampa na entrada. E dentro? Tem banheiro? Bom, ok, tem rampa, tem um banheiro no térreo. Ótimo. E a porta abre como? Porque se a porta abre para fora, como é que o cadeirante entra? Ou ele abre a porta, ou ele puxa a cadeira de rodas. Como é que ele... como é isso? Como é? Você entra no banheiro dando ré? E aí depois você entra como? E como você fecha a porta? E se você quiser usar a pia, a cadeira de rodas entra debaixo da pia? Ou você milagrosamente deixa de ser cadeirante para acessar a pia? Como é isso na cabeça das pessoas, né? E, enfim, são todas essas reflexões que vão surgindo da infantilização da pessoa com deficiência, da sexualização da pessoa com deficiência, né? E vários casos, assim, eu te ajudo a digitar a senha do cartão do banco, né? Ou histórias, né, que a gente transforma em cenas, né? Um caso do cego foi comemorar. Vou falar cego, porque eu sei que é um homem e que ele é cego, tá? Então, cego X foi comemorar, passou num concurso público, sentou na pizzaria e o garçom pediu para alguém vir perguntar se ele realmente tinha condição de pagar. Então, assim, essa é a sociedade em que nós estamos vivendo. Mas essa mesma sociedade tem potências artísticas que ultrapassam todos os limites, limiares e barreiras, não é? Nós temos... o que é o Giramundo? A companhia de dança Giramundo, Giradança. O que é aquilo? E assim, nós temos que reconhecer que, ok, o eixo Rio-São Paulo tem uma hegemonia midiática, mas a acessibilidade cultural acontece de verdade no Acre. A acessibilidade cultural funciona em Pernambuco, na Paraíba. E é lá que a acessibilidade cultural acontece, minha gente, de fato. Eu estou na capital federal e quantos espaços culturais do DF são de fato acessíveis? Onde está o desenho universal dos nossos teatros? Né? Não tem equipamento de audiodescrição em absolutamente nenhum teatro no DF até hoje. Né? Enfim. E aí, se a gente for por esses meandros, quem faz audiodescrição? Qualquer um. Alguém que assistiu o espetáculo. E existe audiodescrição sem a presença do audiodescritor, que é uma pessoa com deficiência visual, cega ou com baixa visão, e que presta consultoria? Isso existe? Como existe, como as pessoas podem compactuar com uma audiodescrição, e eu vou abreviar, com uma AD, que é feita sem consultoria de uma pessoa cega? Isso existe? Né? Assim... E tudo, né? A gente normalmente trata pessoas do espectro autista como se fossem... eu não gosto do termo incapaz, porque eu acho que todo ser humano é capaz. E aí isso entra em discussão com o que é o capacitismo, então... Sim. Mas a gente normalmente encara pessoas com transtorno do espectro autista como se elas não pudessem conviver em grupo ou em sociedade, ou como se elas pudessem explodir a qualquer momento, e a gente infantiliza se ela tem uma linguagem diferente da nossa, ou se ela não verbaliza da maneira, entre aspas, apropriada. E aí, né? Autista envelhece.
Autista tem altas habilidades, autista casa, autista se apaixona, autista aprende muito fácil porque tem hiperfoco, mas autista também tem muita dificuldade para aprender, como qualquer outro ser humano. Gosta e desgosta de sons e ruídos. E então, quem somos nós para determinar como o outro deve viver e existir no mundo? E aí eu acho que é por isso que eu escolho a arte como caminho e a educação como arma. Perfeito. Se toda arma fosse a educação, esse país seria outro, Clarissa, certamente. Você falou uma frase que me tocou muito, que esse aluno já vem com bagagem, né, ele já vem com conhecimento, e isso me retoma ao meu admirável, querido ex-professor e nosso filósofo patrono da educação, Paulo Freire. Com certeza. E nesse trabalho todo que você está fazendo, você considera que é possível, ou você realmente já traz essas técnicas freirianas para desenvolver esse trabalho? E aí eu gostaria dessa sua fala, até nos encaminhando para o final, que nós estamos aqui há quase 1 hora, com muita dó ir ao final, né? Já peço para você voltar. Eu acho que eu fiz muitas anotações, depois nos bastidores eu te mostro meu caderno, porque eu quero o seu retorno para falar de alguns conceitos específicos. Olha, esse conceito é isso, esse conceito trata-se assim, foi desenvolvido de maneira XY, porque nós temos muitos educadores a serem alcançados com a sua fala, com certeza. Mas falando de Paulo Freire, patrono da nossa educação, filósofo brasileiro, mais lido no mundo e consagrado nas diversas e melhores universidades do mundo, né, ainda que no Brasil o seu nome seja achincalhado por quem nunca o leu, né, mas no mundo inteiro ele é muito bem reconhecido. E aí eu gostaria que você colocasse para nós a metodologia freiriana, essas considerações de Paulo Freire são também absorvidas na sua técnica de desenvolvimento, de aprendizagem para os seus alunos? Eu estou aqui com o cenário da minha pesquisa montado aqui no chão. Adoro! Paulo Freire me acompanha desde sempre, né? Adoro! Com toda a certeza. Audiodescrição do que você está nos mostrando agora, porque eu já falei adoro, o pessoal não sabe do que eu adoro. Eu mostrei a capa do livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. Eu pratico, vivencio essa ideia freiriana de uma relação horizontal, né, da horizontalização das relações, sem hierarquização dos saberes. Eu compactuo com isso. Então, eu acredito que não existe um saber maior, melhor, mais ou menos consistente, são só saberes. E aí, o saber do meu estudante idoso, analfabeto, é tão saber quanto o do Paulo Freire. Eles estão, para mim, em igualdade de sabedoria. Enfim, deixa eu pegar aqui, porque eu gosto muito. Vou pegar algumas, abrir aleatoriamente, porque tem várias marcas. Me inspira, este homem me inspira. Todo colorido de post-it o livro dela. Tem post-it, recadinhos para mim mesma. Maravilha. Né? Então, abri aleatoriamente, já saí assim: ensinar exige pesquisa. É o subtítulo. Olha que interessante. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e porque me indago. Algumas linhas abaixo eu grifei também. O saber de pura experiência foi feito. Bom, claro, eu compactuo com esse discurso. E aí eu também compactuo com alguns sucessores, né, freirianos. Bell Hooks, com Ensinando a Transgredir, para mim é outra inspiração. Né? E eu também compactuo com educadores e educadoras. Né? Para mim, eu faço aqui reverência, vou assim fazer uma reverência a Marlíria Flávia, que foi professora do Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro,
que fundou o grupo de teatro Corpo Tátil, que hoje é o Instituto Corpo Tátil, que é uma mulher que tem aí 20 anos de caminhada fazendo teatro com pessoas cegas e com baixa visão. Então, meu ode vai a essa mulher que abriu o caminho para que eu estivesse aqui hoje agora. Então, a gente precisa reverenciar, assim, quem escreveu o livro, mas também quem escreveu história, para quem viveu vida. E aí, nesse sentido, eu acho que os saberes são paritários, né? Eu citei o Shinichi Suzuki, está aqui também no meu cenário, claro. Educação é amor. Pegando o livro, gente, Educação é Amor, tem o próprio Suzuki tocando violino na capa do livro. E me inspiram milhares de educadores, Edgar Morin, José Pacheco. Peguei os livros, Educação em Complexidade, do Edgar Morin, Inovar é Assumir um Compromisso Ético com a Educação, do José Pacheco. Nossa! E aí, assim, estou num momento ovacionando mulheres. Então, assim, o Eduó, ele é uma exceção que, né, ele é incrível, fantástico, maravilhoso. E, claro, né, também aí o Felipe Monteiro, né, Subjetividades em Performance, outro querido. São autores queridos do meu coração, né? Mas eu já disse, vou repetir, né? Eu não vivo sem a Carolina Teixeira, e ela relançou o livro, eu comprei o novo livro dela, chegou na minha casa essa semana. Que alto presente, né? Um presentão. Não é? Com certeza, se eu Maravilha. pegar aqui, eu vou tirar Bertazzo, vou tirar Thérèse Bertherat. Atrás de mim vem uma orbe. Eu tenho uma multidão de pedagogos musicais, Dalcroze, Kodály, Lucas Ciavata. A gente tem o Lucas Ciavata vivo no Rio de Janeiro hoje, com um método que prioriza e valoriza a música brasileira. O cara, assim, começa partindo do contratempo, porque o brasileiro vive no contratempo, e ele já parte do forró, do shot, e já vai para o baião e samba. Gente, como um educador musical desconhece a presença em vida do Lucas Ciavata, né? E aí também, né? A gente está com Bertazzo, aí em São Paulo, do ladinho, né? E um cara que desenvolveu um projeto, enfim, independente de curtir ou não a ligação ou desligação dele com a Globo, não importa. Não importa. Ele vai para a comunidade, ele vivencia corpos diversos, Isso ele mesmo. encara favela, afrodescendente, enfim, comunidades... como que perdi a palavra? Antes a gente falava indígena, agora é comunidades tradicionais. Comunidades tradicionais, enfim, ele é uma potência. A gente precisa, ao invés de criar barreiras, construir pontes. Exatamente. Eu acho que no meu caminho, ao invés de levantar muros, eu prefiro criar pontes. Então, eu crio uma ponte entre o teatro e a música, uma ponte entre a música e a literatura, né? Manuel de Barros, como viver sem Cora Coralina e Manuel de Barros? É possível, né? Não é possível. A gente precisa ouvir música. E, assim, como não dançar tambor de crioula? Eu estou em Brasília, eu tenho aqui em Sobradinho o Seu Teodoro, né? Como? É tão próximo, é tão genuíno. Como não dançar catira? Eu sou do Goiás, nasci em Goiânia. Claro que eu conheço vários sotaques de catira, de catireiros, enfim. Meu pai é do interior de São Paulo e ama catira. Ama catira. Ai, eu amo. Eu conheci catira muito pequena, porque ele é caminhoneiro e ele sempre foi muito apaixonado pela catira. E é muito inspirador ouvir você falar
de tantos ritmos, tantas manifestações artísticas, tantos ritmos musicais, pessoas que estão vivas, né, que podem realmente ser ainda... As fontes estão aqui, né? E a gente lê e às vezes busca tanta gente boa, mas que já foi e não pode fazer uma análise crítica da situação de hoje, né? Do planeta hoje, da cidade hoje, do território hoje. Então a gente ir atrás também de quem está vivo e tem o que falar e tem o que ensinar, é realmente muito importante. Se deseja, como diz Paulo Freire, se deseja ser educador, né? Esse trecho que você leu é fantástico, porque se esse desejo Nem está em peguei você, frases tácitas, né? Nem peguei frases conhecidas. porque se você tem esse desejo, você tem que ler, tem que estudar, tem que buscar, tem que desconstruir o que está posto, tem que desenvolver a autocriatividade e estimular a criatividade na outra pessoa que é o seu interlocutor. Porque senão o seu objetivo, sua missão de vida, vou chamar de missão de vida, ela não vai ser construída. Ela vai ficar pela metade, quiçá, pronto, passou o Aí. barulho, quiçá, além de ficar pela metade, ela contribui para o inverso, né? Quanto de exclusão a própria escola criou, né? Quanto de reforço para a evasão a escola oferece. Então, além de não contribuir, ainda atrapalha. Quantos Clarissa, limites, né, a gente vai quantos sobrepondo. limites vai sobrepondo e vai deixando as pessoas acreditando que aquele limite é o limite dela, e não é. É o limite de quem está no comando, não do comandado. É a Né? fragilidade do outro. Todo Exatamente. ser humano é dotado de potências. Eu não posso terminar sem falar que, Por assim, favor. a gente tem uma grande referência no DF, que é o Grupo PES, o Projeto PES. O Projeto PES no DF é um projeto de dança-teatro de pessoas com e sem deficiência, em que eu não vou usar barreiras, mas assim, eles conseguiram galgar grandes patamares, né? E aí a gente tem à frente do PES o Rafael Turci, que é meu amigo, a gente eventualmente troca figurinhas, enfim, chora no ombro um do outro, divide alegrias e prazeres, e dúvidas e tristezas. E a Ana Balata, que faz parte do PES e que é mestranda também em artes, minha colega aí pesquisando juntas, cada uma no seu caminho, ela está muito mais voltada para corpos, né? Corpos dissidentes, corpos não hegemônicos, uma proposta de uma... Né, ela está aí nesse limiar da bipedia compulsória na dança, onde transita Eduó e outros autores, né? Renata Mara, enfim, tem uma galera. E eu vou por esse outro viés, né? E eu acredito que tenho grandes contribuições a dar em relação à surdo-cegueira nas artes da cena. Acho que tenho feito inúmeras reflexões e, claro, eu não sou uma pessoa de trazer respostas, eu sou uma pessoa de fomentar perguntas. Então, fica aí no ar para a gente encerrar o programa. Quando um surdo cego está contracenando com outro surdo cego, uma pessoa surdo cega e outra pessoa surdo cega, a comunicação entre eles tem que ser mediada, ou ela pode ser mediada. A comunicação entre eles e a plateia, ela acontece, mas e o retorno? Partindo daquela ideia, né, Grotowski, Jerzy Grotowski coloca que teatro é a arte do encontro, um grande mestre para mim. Fui atriz grotowskiana, enfim, galguei esse caminho do teatro físico toda a minha adolescência e juventude. Se teatro é a arte do encontro, quando um ator surdo-cego está no palco e a comunicação dele com a plateia fica fragilizada, o encontro acontece? Se teatro é a arte do encontro, quando um surdo-cego está em cena com outro surdo-cego, fazendo um espetáculo teatral para pessoas cegas, ainda assim é teatro? O que a gente chama de teatro? Teatro é teatro? Quando o teatro deixa de ser teatro? E quando ele volta a ser teatro? Quem determina?
Enfim, aí E com tô essa assim me coçando, provocação, né. com essa provocação, nós deixamos esse pedido para que as pessoas reflitam, para que as pessoas escrevam, inclusive, agora nos comentários, vamos deixar abertos os comentários do vídeo, e certamente Clarissa terá acesso, e certamente nós encontraremos meios de trazer as respostas para uma pergunta tão importante. Clarissa, É, fica aí, por muito uma obrigada. decolonização das artes da Decolonização. cena, por uma Exa decolonização do olhar nas artes da cena. É isso mesmo. E que a nossa visão de mundo pela inclusão da pessoa com deficiência saia desse programa hoje fortalecida, e que na próxima semana nós teremos mais pessoas tão potentes quanto a Clarissa, para colocar as suas experiências como educadores, comunicadoras, educadoras, Artivistas. ativistas, pessoas que se preocupam além do seu próprio mundo, e pessoas que, por se preocuparem além do seu próprio mundo, constroem de forma coletiva um mundo melhor. O Instituto Reconvexo está à sua disposição. Você pode sugerir pessoas para serem entrevistadas, temas para serem abordados, metodologias de encontros. Nós estamos nas Hum. redes sociais. Aqui no descritivo deste vídeo tem o Instagram, tem Facebook, tem e-mail, tem site, estamos à disposição. E, além disso, colocamos também à sua disposição a oportunidade de colaborar com o Instituto Reconvexo. Aqui na descrição você tem acesso ao nosso Catarse, que é o lugar onde nós recebemos apoio financeiro para os demais projetos que estamos aí para este ano em desafio, mas vão ser realizados. Como um deles, Clarissa, em 30 de Hum. julho, é a 4ª Conferência Internacional Lyon Brasil, e nós Hum. precisamos da sua ajuda, porque queremos acolher o nosso público com um bom café da manhã, com um bom café da tarde, com uma boa impressão do certificado, com um brinde de lembrancinha, com apoio aos voluntários, um dia realmente para nós trocarmos informações, conhecimentos, mas também para termos algum conforto. Então, Com contamos com certeza. você no apoio financeiro para o Instituto Reconvexo. Clarissa, muito obrigada, sucesso e paz Muito na sua obrigada vida. pela oportunidade. Deus te abençoe ricamente por você exercitar com tanta honra e decência, como diria minha avó, honra e decência que falta no ser humano, ela falava. Então você tem honra e decência na missão que você traz nessa vida. Parabéns e volte sempre. Um abraço. Muito Gente, semana que obrigada. vem tem mais. Obrigada a você. Um beijo. Um beijo.